um contexto de perigo, de apostasia, que é o pecado que mais preocupa o autor de Hebreus, ele realça a importância de obedecer os líderes, a quem ele chama de guias, aqueles que direcionam a igreja, né? Seriam os bispos, pastores, mestres, os líderes da igreja. Porque se eles não obedecessem os guias, os pastores, a possibilidade deles se deixarem levar pelos falsos mestres seria muito grande. Então, é curioso observar isso na história da igreja mesmo. Na própria história da igreja é interessante isso. Os apóstatas que começam a seguir falsos mestres, eles dão sinais disso, começando a se levantar contra a liderança da igreja. Eles se insurgem contra a liderança da igreja, começam a atacar, criticar, uma linguagem muito venenosa e amarga, atacando, e o objetivo deles é lançar aquela liderança no descrédito. Eles não respeitam aquela liderança, porque eles têm em mente doutrinas falsas, doutrinas mentirosas, e querem incutir aquilo na comunidade ou seguir por esse caminho. Então isso é algo que deixou os pastores na antiguidade muito preocupados. Tanto que existe no século II existe a figura do bispo monárquico. Aparece mais no século II, o bispo monárquico. Porque as igrejas do Novo Testamento, elas não tinham um bispo só. Agora, nos dias atuais, as igrejas tendem a ter um pastor só. A nossa igreja teve um pastor só por muitos anos. Depois foi aumentando o número. Hoje nós temos 5 pastores. Mas durante muito tempo a nossa igreja teve um bispo só. No Novo Testamento, as igrejas geralmente tinham mais de um. Isso não era normativo, não era um mandamento dos apóstolos que a igreja tivesse mais de um bispo. Mas era assim. Quando existe uma descrição da igreja de Atos ou da igreja neotestamentária, geralmente a referência aos pastores é no plural. Às vezes, você vê, dá para perceber, você vê que nesse grupo de pastores tinha um que se destacava, que eles chamavam posteriormente foi chamado de primus inter pares. Primus inter pares significa o primeiro entre iguais. Seria o líder dos pastores. Naqueles dias seria eu, no caso. Tem 5 pastores aqui na igreja. São 5 pastores da igreja, igualmente consagrados, igualmente responsáveis pelo rebanho. Mas existe um primus inter pares, que é o líder do colégio pastoral, é o primeiro entre iguais. Naquela época seria eu. Eu sou o primus inter pares. Os outros pastores estão aqui comigo, são pastores também, têm responsabilidades também como pastores, mas existe um que é o líder dos pastores. Hoje eu seria o líder, o primus inter pares. Mas naqueles dias, isso existia na época do Novo Testamento, mas depois, no século II, isso deixou de existir. Passou a existir o bispo monárquico. O que era o bispo monárquico? Cada igreja tinha um bispo só. Por isso que chama um só, e essa expressão, essa palavrinha arque, significa principal, primeiro ou principal. O bispo monárquico seria um único principal. É um único, não tem outro pastor. E muitas igrejas desde então adotaram esse modelo. A igreja tem um pastor só, não tem 2, nem 3, nem 4. É um pastor só. E dizem os historiadores que esse modelo do bispo monárquico surgiu por 2 motivos. O primeiro motivo foram as perseguições, porque as igrejas precisavam de um líder só para atuar como um capitão, liderando a comunidade. Se tivessem mais, a igreja poderia ficar meio perdida sem saber para onde olhar. Quem dá as ordens? Quem dá as ordens? Tem 5 generais? Como é que a gente obedece? No meio de uma turbulência total de perseguições e sofrimentos sangrentos e tudo mais, então tudo se concentrou em um só. Então aquele líder, o bispo monárquico, ele então estava à frente, ele dizia, a direção é esta aqui. E então as pessoas seguiam essa direção. Então essa foi uma razão que fez com que a figura do bispo monárquico se tornasse preeminente, e a outra razão é essa aqui, da carta aos Hebreus. A outra razão é ligada ao problema das falsas doutrinas. A existência de um líder só
fazia com que a igreja escutasse aquela pessoa com mais zelo em face da ameaça de falsas doutrinas. Então era assim que funcionava, e dizem que a figura do bispo monárquico surgiu por causa desses dois problemas, perseguição e heresia.